Você sabia que a sua falta de autoconfiança é um dos causadores da sua ansiedade, principalmente na fobia social? Neste vídeo, eu vou explicar como sua autoconfiança pode ajudar a melhorar a sua ansiedade. Não se nasce autoconfiante, torna-se uma pessoa autoconfiante. Muitas pessoas se arriscam em dizer que a autoconfiança é uma decisão adquirida por motivação ou se nasce autoconfiante. Na verdade, a autoconfiança ela é adquirida com o tempo e através de ações que nos fazem nos sentir autoconfiantes. Na ansiedade, a falta de autoconfiança é um dos geradores da fobia social. A fobia social geralmente é relacionada a um grande medo do julgamento, onde a pessoa acredita que está sendo constantemente julgada pelos outros e acredita ser uma pessoa inferior. Isso acontece porque a autoimagem dessa pessoa com ansiedade, ela em alguma parte da vida foi moldada de uma forma negativa, que geralmente acontece na infância, onde a criança ela se sentiu julgada, inferiorizada. Isso construísse uma autoimagem negativa, contribuindo também para sua baixa autoestima. Quando uma pessoa com ansiedade, especificamente com fobia social, tem uma autoimagem de ser uma pessoa frágil, incapaz e inferior, ela tende a acreditar que essa autoimagem interior também está sendo a mesma opinião das pessoas no seu exterior. E em alguns momentos, ela sente e acredita que os seus pensamentos sobre si mesma são os mesmos pensamentos de julgamento que os outros têm dela. E ela acredita que a sua autocrítica, que são os pensamentos que ela tem sobre ela mesma, seja confundido com a opinião de outras pessoas. Que o ansioso, ele tem um constante medo de errar, ser julgado, ser o centro das atenções. Então ele evita tomar certas ações, se torna uma pessoa mais retraída, o que pode ser confundido também com timidez. As sensações de ansiedade, elas dificilmente são identificadas de uma maneira externa. Elas apenas são sentidas internamente. Geralmente na ansiedade, na fobia social, esses medos eles são gerados por crenças, autocondenação, pensamentos negativos e a crença de que ser aprovado pelos outros seria a solução. Que haja uma busca constante por aprovação, gerando tensão, angústia, medo, que são sintomas normalmente relacionados à ansiedade, onde o ansioso ele vive numa busca constante em prol de se sentir aceito e amado pelo outro. A sua tentativa é de suprir as expectativas dos outros, o que é praticamente impossível. Não temos a capacidade de suprir a expectativa de outras pessoas. A expectativa, ela está muito relacionada a como aquela pessoa enxerga o mundo, aos seus valores, às suas crenças. Viver em prol de buscar essa aprovação é algo que constantemente irá gerar ansiedade, já que é impossível suprir ou saber totalmente dessas expectativas. As expectativas sobre a sua autoimagem, elas jamais serão supridas, já que esse modelo ideal é baseado na opinião de outras pessoas e não sobre a sua autoidealização. E é impossível saber qual é esse ideal, já que não temos como decifrar as opiniões e os pensamentos totalmente de outras pessoas. Uma autoconfiança na ansiedade seria praticar que não podemos suprir todas as expectativas, porque não podemos entendê-las totalmente. Não é a nossa responsabilidade. E as expectativas dos outros, elas são criadas através dos valores, pensamentos e desejos da outra pessoa. Definir que não podemos controlar a opinião que os outros têm sobre nós e que a opinião deles, ela não pode ser usada como medida para a nossa própria autoimagem. Em algum momento da vida, você sentiu que precisava suprir as expectativas, precisava ser bem visto por outras pessoas, e isso pode ter acontecido porque em algum momento do seu passado, da sua história, você teve algum trauma relacionado a isso, onde você achou que precisava ser bem visto e que a opinião das pessoas, elas definiam a sua autoimagem, o que não é real. Conhecer-se, conhecer os seus limites, seus valores, isso ajuda a diminuir a ansiedade. Entender que você não precisa ser perfeito para ser amado, que você não precisa suprir as expectativas de outras pessoas. Saber que os valores e a forma como elas julgam você diz mais sobre o ideal delas, e não significa que esse ideal seja o seu ideal. Essas expectativas, elas são supridas em uma imagem, em que essa imagem ela apenas supre a própria necessidade que aquela pessoa tem sobre si. Aquele julgamento, ele está dizendo mais sobre aquela pessoa do que sobre você. Quando você se conhece, sabe os seus valores, sabe tudo que é ideal para você, você tende a ignorar esse julgamento, porque você já sabe que aquele ideal é baseado numa expectativa de outra pessoa e que o seu ideal, ele pode ser totalmente e deve ser diferente. Buscar uma
alta performance, uma melhor versão de si mesmo, já que em algum momento você acreditou que não era bom o suficiente, se fazendo os seguintes questionamentos: o que eu posso fazer para melhorar, para mudar aquilo que me incomoda? Como eu posso aceitar aquilo que eu não posso mudar? Com base nesses questionamentos, você vai aprimorar as suas habilidades, vai se sentir mais confortável com os seus defeitos, vai agir melhor diante daquilo que você não pode mudar. Então, dentro das suas possibilidades, você vai buscar se aprimorar, para que você consiga lidar melhor com a opinião de outras pessoas. E isso constrói uma autoimagem forte, porque você vai saber que você está fazendo o melhor que você pode, da forma como você pode, e está buscando aceitar aquilo que você não pode mudar. Quando você se aceita, busca melhoras, você passa a entender que a opinião do outro diz mais sobre o ideal dele do que sobre o seu. Você passa a viver o seu ideal, que são seus valores, seus desejos, aquilo que você quer ser internamente. Então, a opinião dos outros, ela sempre vai estar ligada a como aquela pessoa é, e não como você deveria ser. Isso faz com que você sinta mais autoconfiança, pois sua autoimagem ela está sendo trabalhada naquilo que você quer, nos seus desejos, nas suas vontades. Você se conhece, sabe os seus valores, você sabe o que você precisa e o que você não consegue mudar. Você passa a aprender a lidar melhor com a opinião de outras pessoas. Aprende que essa opinião diz mais sobre eles do que sobre você. E começa a viver a sua vida conforme os seus valores, as suas opiniões, os seus sonhos e desejos. E aos poucos você vai adquirindo autoconfiança e construindo uma autoimagem mais positiva.